Boa noite aos irmãos, graça e paz, que Deus esteja convosco, abençoando a vida de cada um dos amados irmãos. Agradecemos a Deus por mais essa oportunidade que estamos juntos aqui neste culto, para juntos prestarmos um culto em louvor e adoração ao nosso Deus. Que os irmãos possam estar assim gozando da paz e da comunhão através da ação do Espírito Santo. Convidamos a cada um dos amados irmãos nesse momento a separar esse momento para Deus, para cultuar ao Senhor na beleza da sua santidade, acompanhando assim os louvores que serão ministrados pelo Ministério de Louvor e também logo mais a Palavra de Deus, que possamos verdadeiramente estarmos em comunhão com o Senhor nesse momento e prestar o nosso culto em louvor e adoração a Ele. Senhor meu Deus, Pai de misericórdia, meu Deus, te dou graça, Senhor Deus, por todos os benefícios do Senhor para conosco, Pai. Obrigado, meu Deus, porque até aqui o Senhor tem nos ajudado, até aqui o Senhor tem cuidado de nós, Pai. Apesar, Senhor, das circunstâncias, Senhor Deus, apesar, Senhor, de todas as dificuldades, mas de uma coisa nós temos certeza, que o Senhor está conosco, Senhor, nessa luta. Obrigado, meu Deus, por tudo que o Senhor tem nos dado, tem nos permitido passar. Pai, quero pedir pelo culto desta noite, Senhor Deus. Quero pedir a direção do Teu Espírito Santo, Pai, que o Senhor venha conduzir este culto, Senhor Deus. Quero orar pelo pregador, meu Deus, da Tua palavra. Que o Senhor cada dia use o Teu servo, Senhor, com sabedoria do alto, Pai. Ô, Senhor Jesus amado, livra teu servo da queda, do erro, de tudo aquilo que não vem do Senhor, Pai. Abençoa a sua vida, abençoa a Tua palavra, Senhor, que Ele vai explanar neste momento, Pai. Quero orar, meu Deus, assim, pedindo do Senhor a graça e a misericórdia. Quero colocar os nossos irmãos, Pai, diante do Teu altar. Quero pedir por cada família da IBMO, Senhor Deus. E quero, Senhor Jesus amado, pedir do Senhor a graça, Senhor, e a benignidade do Senhor para conosco, Pai. Nos ajuda, Senhor Deus, nessas dificuldades que estamos passando. Olha para nós, Senhor Deus, com olhar de compaixão e misericórdia. Senhor Deus, levanta, Senhor, os enfermos. Levanta, Senhor Deus, os fracos na fé. Senhor, dá o avivamento à Tua igreja, Senhor. Por tudo isso que estamos passando, Senhor, depois disso, Senhor, que a Tua igreja seja reavivada, Pai. Em nome de Jesus, meu Deus. Ô, Senhor, ser com os louvores, Senhor Deus, que vão ser cantados. Senhor Deus, abençoa cada um dos louvores, que tudo, Senhor, chegue na Tua presença como aroma suave, Senhor Deus. E assim, Senhor, olha pelo pastor da nossa igreja, Senhor Deus. Ajuda Teu servo, Senhor, cada dia. Ser com os diáconos, ser com os pregadores da Tua palavra, meu Deus. Em nome de Jesus, Pai. Que este culto, Senhor Deus, chegue à Tua presença como aroma suave, Senhor, na Tua presença. Muito obrigado, meu Deus, por tudo, Pai. E cuida de nós, Senhor, em meio a essas tribulações, Pai. Eu oro agradecida. Amém, Senhor. Amém, Jesus. Nós vamos louvar ao Senhor com uma canção que tem por título Estrela da Manhã. Estrela da manhã, Cordeiro Santo que nos trouxe a paz. Em Tuas mãos está todo vencer. Resposta a todo aquele que clama. A verdade é a Tua palavra que não pode mentir.
continuaremos louvando ao Senhor com um cântico maravilhoso. Convido os amados irmãos a abrirem suas Bíblias para o livro de Hebreus, no capítulo 12, que será o texto da nossa meditação, nossa reflexão nessa noite. Hebreus capítulo 12, versículos de 1 a 3, que diz: Portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos de tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos rodeia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e o consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia, e está assentado à destra do trono de Deus. Considerai, pois, atentamente aquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, para que não vos fatigueis, desmaiando em vossas almas. Vamos orar, irmãos. Senhor nosso Deus, nós te agradecemos, ó Pai, pela leitura da tua santa e bendita palavra. Ó Deus, eu te peço agora a orientação, o auxílio do teu santo e bondoso Espírito.
ó Deus, que nos conduza, ó Pai, na ministração da mesma. Pai amado, Pai querido, abençoa a vida de cada um dos amados irmãos que irão, ó Pai, receber esta palavra, que ela venha, Senhor Deus, a falar a cada coração, conforme, ó Deus, a nossa necessidade, conforme, ó Deus, aquilo que precisamos ser ministrados, ó Deus, pelo Teu Espírito Santo. Fica conosco, essa oração é que eu faço agradecido, em nome de Jesus, amém. Irmãos, nós vivemos esses dias, né, dias de turbulências, dias de dificuldades, quando nós lemos na palavra de Deus que a Bíblia diz, aliás, o próprio Senhor Jesus afirmou, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. E muitas vezes quando nós lemos esse versículo, né, lá do Evangelho de João, muitas vezes nós lemos, mas não nos vem à nossa mente algo assim, o que seria essas aflições. Mas eu creio que a partir de agora, desse momento em que nós estamos vivendo, essa nossa geração está vivendo, quando nós olharmos para esse texto do Evangelho de João, quando ele diz que no mundo tereis aflições, eu creio que nós já poderemos assim vislumbrar ou pensarmos acerca dessa situação que estamos passando. Estamos vivendo de uma forma aflições nesse tempo presente. Vivemos esses momentos de aflições por conta dessa pandemia que tem causado muitos problemas de ordem mundial e não diferente aqui também no nosso Brasil. E infelizmente nós vemos tantas coisas acontecendo, além dessa pandemia, nós vemos também outras coisas correndo por fora, trazendo problemas para a nossa população, né, de um modo geral. Então, nessa noite, nós possamos, assim, olhar para Jesus, o autor e o consumador da nossa fé, pensar nesse texto e tirar algumas lições para nós acerca do ensinamento da palavra de Deus. E também nesse momento que nós vivemos, essa questão do isolamento, do distanciamento, mas Deus, Ele não está distante de nós. O salmista diz, nos seus escritos, na sua palavra, se subo ao céu, tu lá estás, se faço a minha cama no mais profundo abismo, ainda lá tu estarás, a tua presença estará comigo. Então, nesse momento onde nós vivemos essa questão do distanciamento ou do isolamento, Deus, Ele não se distanciou do ser humano, Deus, Ele não se distanciou, Ele não largou este mundo à mercê de todas essas coisas que têm acontecido. E através da sua palavra, através dos meios que nós temos, nós podemos ainda assim ver Deus agindo, Deus respondendo às nossas orações. E o texto que nós pegamos aqui, que ele diz, portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. Então nós vemos algumas coisas de fundamental importância para nós como cristãos, que nós possamos refletir acerca desses ensinamentos aqui contidos na palavra de Deus. E a primeira coisa que nós precisamos pensar acerca da palavra de Deus é esse nos desembaraçar do peso e do pecado. Ele vai falar aqui de uma vida cristã, ele vai falar aqui de uma carreira ou de uma corrida que nós precisamos estar inseridos nelas, que nós precisamos estar vivendo, né, essa vida ou essa carreira cristã, mas ele também traz algumas coisas importantes que nós precisamos colocar em prática na nossa vida, na nossa caminhada. Primeira coisa é desembaraçando de todo o peso e do pecado. Esse desembaraçar é algo que atrapalha a nossa caminhada, é algo que retém a nossa caminhada, é algo que nos causa dificuldades na nossa caminhada diária. Então, a palavra de Deus, ele diz que nós devemos nos desembaraçar de todo o peso e do pecado. Peso, alguma coisa que nos atrapalha. Em toda e qualquer atividade que você vai fazer, se você for estar fazendo ou realizando, tiver algum peso, carregando alguma coisa, com certeza esse peso vai atrapalhar você de desenvolver determinadas atividades. Então, na vida cristã, muitas vezes nós carregamos peso, nós carregamos coisas que atrapalham a nossa vida diária, atrapalham a nossa caminhada cristã. Então, nós precisamos abrir mão.
largar isso, deixá-lo de lado, abandonar. E o que será que tem abandonado? O que será que tem atrapalhado a nossa caminhada cristã? Será que nesses dias que estamos aí, como nós falamos nessa quarentena, já deu para nós refletirmos acerca da nossa vida cristã, de algo que estava atrapalhando, que estava causando um obstáculo na minha vida, na minha caminhada cristã? Será que eu já pude refletir acerca disso? De alguma coisa que eu estava fazendo? Será que era a questão do entretenimento? Será que era a questão da diversão? Será que era a questão do excesso de trabalho? Eu estava me dedicando muito a muitas coisas, a muitos afazeres, e muitas vezes coisas lícitas, coisas benéficas, mas que muitas vezes nos são peso, nos causam problemas na nossa vida, na nossa caminhada cristã. Então precisamos desembaraçar, largar, abandonar essas coisas que fazem peso, que nos atrapalham na nossa caminhada cristã. E também do pecado. Então, como eu falei, peso pode ser uma coisa lícita, mas que está ocupando um espaço inadequado, que está tirando a primazia da obra de Deus, do trabalho de Deus, da comunhão com Deus, do próprio Deus na minha vida. Então isso é um peso. E também, como nós falamos na outra reflexão, e do pecado. Sabemos que somos pecadores, somos falhos, falhamos com Deus, então temos que estar sempre refletindo acerca da nossa vida, pedindo perdão a Deus daquilo que fazemos que tem desagradado a Ele. Então, desembaraçando e não ficar acumulando pecados, como nós dizemos, ficar guardando pecados, fazendo coisas que não estão de acordo com a palavra de Deus, com o ensino da sua palavra, e muitas vezes nós não refletimos acerca disso. Então, a nossa vida, a nossa caminhada cristã, ela precisa ser acelerada. Os dias que estamos vivendo, estamos vendo aqui as profecias da palavra de Deus se cumprindo, e precisamos acelerar a nossa caminhada cristã, precisamos continuar firmes, e uma das coisas que precisamos fazer é nos desembaraçar de todo o peso, tudo aquilo que atrapalha. Como eu falei, podem ser às vezes coisas lícitas, mas que está tirando o primeiro lugar de Deus na minha vida e na sua vida. E também a questão do pecado, sempre colocarmos diante de Deus, os nossos pecados, confessar os nossos pecados, estar sempre refletindo acerca daquilo que fazemos que tem desagradado a Deus, e que nós venhamos sempre a procurar abandonar essas coisas. A segunda coisa, além de largar esse peso para que nós possamos caminhar com mais velocidade em direção ao nosso alvo, é correr com perseverança. Ou seja, aqui ele fala em correr. Se nós estivermos com pesos, com coisas que nos atrapalham, dificilmente nós vamos conseguir correr, a não ser que você seja uma pessoa de performance atlética muito boa, para você colocar aí um peso de 20 quilos, de 20, 25 quilos sobre os seus ombros, sobre o seu corpo, e você conseguir correr e manter essa corrida até o fim. Então ele fala de correr. Então por isso que precisamos largar o peso, porque o peso nos atrapalha, nos impede de andarmos de forma mais acelerada e até mesmo de correr. Ou seja, para que correr? Para que nós possamos atingir o alvo num curto espaço de tempo, para que nós possamos chegar ao final conforme a vontade de Deus para a nossa vida. Então correr, mas também correr com perseverança, correr com persistência, perseverarmos, apesar de que muitas vezes as dificuldades vão se abater sobre nós, sobre a nossa caminhada, sobre a nossa corrida ao alvo, como o apóstolo Paulo ele diz, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação. Precisamos de perseverança. Então correr, ou seja, estarmos livres, desimpedidos, para que possamos realmente desenvolver da melhor forma possível e acelerarmos o passo, acelerarmos aquilo que Deus tem entregue nas nossas mãos para realizarmos, mas também não esquecermos da perseverança. E a terceira coisa, ele diz que nós devemos fazer correr com perseverança a carreira que nos está proposta. Deus ele tem proposto para nós
uma carreira, Deus tem proposto para nós objetivos, Deus tem proposto para nós uma missão a cumprir. Então nós precisamos realmente correr essa carreira que nos está proposta. E muitas vezes nós temos abandonado a carreira que Deus tem proposto para nós e temos seguido a carreira que nós mesmos queremos traçar para nós. Os nossos planos, os nossos objetivos, os nossos desejos, em detrimento daquilo que Deus tem proposto para nós dentro da sua palavra, dentro daquilo que Ele tem nos orientado. Às vezes, a carreira que Deus tem proposto para nós, muitas vezes não é uma carreira tão bonita, tão gloriosa humanamente falando, mas nós preferimos a carreira do sucesso, a carreira do lado financeiro, do ser bem-sucedido materialmente, do que realmente fazer a carreira ou seguir a carreira que Deus tem proposto para nós de fazer a sua obra, pregar a sua palavra e fazer a sua vontade. Então nós precisamos largar todo o peso e o pecado, correr com perseverança, manter a nossa perseverança, a nossa confiança e a nossa esperança em Deus e também seguir a carreira que Deus tem proposto para nós, seja ela qual for, mas que nós possamos buscar orientação na palavra de Deus para que nós possamos verdadeiramente seguir a carreira que Ele tem proposto para cada um de nós fazendo a sua vontade. Mas nós só vamos conseguir realizar essas três coisas se nós fizermos ou se nós seguirmos o que o versículo 2 ele diz para nós. Como é que eu vou conseguir me livrar do peso daquilo que me atrapalha, me livrar do pecado que tão de perto, que tenazmente nos assedia? Como é que eu vou conseguir me libertar desse peso, das coisas que me atrapalham e do pecado que também me assedia? E como é que eu vou conseguir manter a minha perseverança e como é que eu vou conseguir seguir aquilo que Deus tem proposto para mim? O versículo 2 ele diz, só tem uma forma de nós conseguirmos manter isso, olhando firmemente para o autor e o consumador da fé, Jesus. Então, meus irmãos, nós só podemos seguir esses três conselhos que nós destacamos do versículo 1, se nós estivermos olhando firmemente para Jesus, o autor e o consumador da nossa fé. E ele diz, mas quando nós olharmos para Jesus, o que nós vamos ver? Nós vamos ver uma pessoa de sucesso? Nós vamos ver, quando nós olhamos para Jesus, nós vemos aquela pessoa que trilhou um caminho de glória, um caminho de sucesso, um caminho de realizações, um caminho bem sucedido no lado materialmente falando, financeiramente falando? Não. Quando nós olhamos para Jesus, ele diz, o qual, ou seja, em quem, em troca da alegria que estava proposta. Então, muitas das vezes, nós também temos que olhar para Jesus e também abandonar a alegria que nos está proposta. Muitas das vezes, nós estamos queremos olhar para Jesus, mas queremos também buscar as alegrias que o mundo dá, os prazeres que o mundo oferece, que, como eu falei, muitas vezes em coisas lícitas, mas quando nós olhamos para Jesus, o autor e o consumador da nossa fé, ele diz, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz. Será que nós temos realmente também olhado para Jesus e procurado seguir a carreira que nos está proposta e muitas das vezes abrindo mão da alegria que nos está proposta? Ou seja, da alegria que nós podemos usufruir nesse mundo, dos contentamentos, dos prazeres, nós estamos dispostos a abrir mão disso? Jesus, ele fez isso. Em troca da alegria que lhe estava proposta, o que ele fez? Suportou a cruz. Essa era a carreira que Deus tinha proposto para ele. A carreira que Deus tinha proposto para Jesus era a carreira ao encontro da cruz. Eu não sei qual é a minha carreira, qual é a sua carreira, se ela nos leva ao encontro a uma cruz, se ela nos leva por caminhos dificultosos, caminhos, como nós falamos, uma via dolorosa. Mas Jesus, ele olhou, ele não fez caso disso, ele deixou de mão a alegria que estava proposta, ou seja, as coisas
benéficas, né, que ele tinha, que ele poderia usufruir aqui nesse mundo. Em troca da alegria que lhe estava proposta, ele suportou a cruz, mas essa alegria que estava proposta é uma alegria futura e não uma alegria momentânea, uma alegria passageira. Nós podemos usufruir aqui nesse mundo de alegrias momentâneas e passageiras aqui nesse mundo, mas Jesus ele preferiu olhar para a alegria que estava proposta no futuro, mais precisamente na eternidade, para que ele pudesse realmente cumprir com a carreira que foi proposta para ele. E essa carreira que foi proposta para ele, ele teve que suportar a cruz, não fazendo caso da ignomínia, não fazendo caso da vergonha, do desprezo, né, dos açoites, das cuspidas dos soldados romanos, de todas as coisas que foram de encontro, né, à sua vida. Ele não fez caso de tudo isso, né, mas ele suportou tudo isso para que ele pudesse verdadeiramente, né, completar a carreira que tinha sido proposto para ele. E nós, o que nós estamos fazendo para suportar, para completar a carreira que nos foi proposta? Ou será que nós já abandonamos a carreira que Deus nos propôs, por conta que nós não fomos capazes de trocar a alegria momentânea e passageira desse mundo pela alegria que nos está proposta na eternidade? Precisamos realmente olhar para Jesus, o autor e o consumador da nossa fé, que ele suportou a cruz não fazendo caso da vergonha, mas sabemos que ele está assentado à destra de Deus, ou seja, a glória futura é muito melhor, não tem comparação daquilo que nós podemos viver de bom aqui nesse mundo. Que nós venhamos realmente a correr a carreira que nos está proposta, abrindo mão de tudo aquilo que possa vir de negativo, de ruim, de prejudicial à nossa vida, mas que nós possamos olhar para a alegria que nos está proposta na eternidade. Considerai, pois, atentamente aquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo. Nós precisamos considerar quem é esse que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo. O próprio Senhor Jesus. Será que nós temos considerado, levado em consideração, será que temos recebido tamanha oposição dos pecadores contra nós mesmos, por conta de estarmos correndo a carreira que nos está proposta? Nós temos abrido mão de muitas coisas para continuarmos firmes na nossa carreira, na carreira que Deus tem proposto para nós? Que nós olhemos para Jesus, o autor e o consumador da nossa fé, para que, olhando para Ele, que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, para que não vos fatigueis, desmaiando em vossas almas. Esse fatigueis, para que nós não venhamos a ficar cansados, sobrecarregados, exaustos, e acharmos que não vamos conseguir completar essa carreira que nos está proposta, que não venhamos a desmaiar em nossas almas, mas que nós possamos verdadeiramente fortalecer o nosso coração, fortalecer a nossa alma, olhando firmemente para Jesus, o autor e o consumador da nossa fé, para que nós possamos verdadeiramente abrir mão de tudo aquilo que nos atrapalha e do pecado que tenazmente nos assedia, correr com perseverança, continuarmos a caminhada com perseverança e manter a carreira que nos está proposta até o final, fazendo de que forma? Só tem uma maneira que nós iremos conseguir chegar até o final, olhando firmemente para Jesus, o autor e o consumador da nossa fé. Que Deus nos abençoe, que você possa continuar olhando para Jesus, olhando para o autor e o consumador da sua fé, que Ele possa continuar lhe dando forças, lhe dando condições para continuar na carreira que Ele tem proposto para cada um de nós. Que Deus nos abençoe, que Deus nos fale aos nossos corações através desta palavra. Amém.